Quem aqui apoia Lula como presidente em 2026 já comenta agora aqui embaixo. Porque o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira está deixando muita gente surpresa, e para aliados do governo, Lula praticamente já começou a campanha mostrando algo que a direita jamais conseguiu demonstrar, a aproximação real com os problemas do povo comum. E hoje o vídeo está extremamente pesado. Porque vamos mostrar duas ações do governo Lula que estão gerando enorme repercussão nacional e fortalecendo a imagem de que o presidente está disposto a enfrentar interesses poderosos. Ao mesmo tempo, também vamos entrar em um caso revoltante que muita gente aponta como exemplo de como grandes estruturas do Brasil acabam influenciadas por interesses obscuros, levantando questionamentos sobre justiça, poder e impunidade. Mas antes de continuar, eu preciso pedir uma coisa muito importante. Talvez você nunca mais veja esse canal aparecendo na sua tela. Então aproveita agora para deixar o like, fazer sua inscrição e ativar o sino das notificações. Porque estamos vivendo um dos momentos mais tensos e decisivos dos últimos anos, e muita coisa importante simplesmente não recebe o destaque que deveria. Aqui nós vamos continuar trazendo análises, bastidores e informações que movimentam o Brasil. E vamos começar justamente por uma fala de Lula que explodiu nas redes sociais. O presidente afirmou que o crime organizado não está apenas nas ruas, mas também dentro de setores poderosos da sociedade brasileira, incluindo o Congresso, Judiciário e até futebol. A declaração causou um terremoto político imediato. Aliados do governo afirmaram que Lula teve coragem de falar algo que muitos brasileiros pensam há anos, mas poucos políticos têm coragem de dizer publicamente. Porque convenhamos, quando escândalos aparecem em praticamente todas as áreas do país, cresce a sensação de que o problema da corrupção e da criminalidade vai muito além das facções das periferias. A fala de Lula dividiu opiniões. Setores da oposição afirmaram que o presidente generalizou instituições importantes. Mas apoiadores do governo reagiram dizendo que existe sim uma infiltração criminosa em estruturas de poder e que fingir que isso não existe seria continuar alimentando o problema. Nas redes sociais, muita gente começou a comentar. Finalmente alguém falou. Outros disseram. Isso explica por que tanta coisa nunca muda no Brasil. E sinceramente, independentemente do lado político, a frase abriu um debate gigantesco sobre corrupção sistêmica, influência econômica e poder político. Mas não para por aí. Porque outra medida do governo Lula começou a gerar enorme repercussão envolvendo o preço dos combustíveis. Segundo informações divulgadas, o governo decidiu resgatar uma lei criada ainda na época de Fernando Collor para tentar coibir abusos nos preços dos combustíveis no país. E isso foi visto por apoiadores como mais uma demonstração de que Lula tenta se aproximar diretamente das dores da população comum. Porque o combustível afeta absolutamente tudo. Quando gasolina e diesel sobem, o frete sobe. Os alimentos sobem. O transporte sobe. E o custo de vida explode. Aliados do governo afirmam que a direita jamais enfrentaria determinados setores econômicos com medo da reação do mercado. Já Lula estaria disposto a comprar essa briga para tentar aliviar o bolso da população. Claro que críticos questionam se a medida realmente funcionará na prática. Mas o fato é que o governo começou a construir uma narrativa muito forte. A de que está enfrentando interesses econômicos para proteger o consumidor. E isso pode ter enorme impacto político até 2026. Porque enquanto parte da direita continua focada em guerras culturais e polarização nas redes sociais, Lula tenta aparecer como alguém preocupado diretamente com problemas concretos do cotidiano das famílias brasileiras. Mas agora chegamos em um dos casos mais revoltantes do vídeo. O arquivamento do caso do Cão Orelha. Um episódio cercado de contradições,
dúvidas e revolta popular. Muita gente ficou indignada com a quantidade de perguntas sem respostas envolvendo o caso. Segundo críticas que circulam nas redes sociais, existem elementos contraditórios, lacunas e uma sensação enorme de impunidade. E foi justamente aí que surgiram acusações pesadas. Muitos brasileiros começaram a dizer que grandes estruturas e órgãos do país acabam sendo influenciados por poder econômico, político ou interesses de grupos específicos. A revolta aumentou ainda mais porque casos emocionais envolvendo animais costumam mobilizar fortemente a população. Nas redes sociais, milhares de pessoas demonstraram indignação com o arquivamento e passaram a cobrar mais transparência, investigação e responsabilização. O sentimento de frustração foi enorme. Porque para muita gente, quando casos cheios de contradições acabam arquivados, cresce ainda mais a sensação de que existe um sistema desigual funcionando nos bastidores do país. E isso alimenta justamente o descrédito das instituições. Enquanto isso, o cenário político continua pegando fogo. A polarização cresce. As redes sociais continuam divididas. E tanto esquerda quanto direita tentam disputar a narrativa sobre quem realmente representa os interesses da população brasileira. Mas uma coisa é certa: 2026 já começou nos bastidores. E cada discurso, cada medida e cada crise começa a ser usada como arma política para a próxima eleição presidencial. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que Lula está conseguindo fortalecer sua imagem para 2026? A fala sobre crime infiltrado em instituições foi exagerada ou verdadeira? O governo conseguirá realmente combater abusos nos combustíveis? E o caso Orelha foi corretamente encerrado ou ficou um sentimento de impunidade? Comentem aqui embaixo porque o debate hoje promete pegar fogo. E claro, fica até o final porque ainda vamos mostrar 2 vídeos envolvendo outros assuntos extremamente sérios e preocupantes para o futuro do mundo. O clima internacional continua ficando cada vez mais tenso, e muita gente já fala abertamente sobre riscos de conflitos globais ainda maiores nos próximos anos. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações porque os próximos capítulos prometem ser explosivos. После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил. Поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил. В 2004 году были начаты работа над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжаются. Теперь «Сармат». Мы начали работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и «Сармата», были публично анонсированы. Напомню, о чем тогда шла речь и в чем преимущество нашей новейшей системы. Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.
Tá bom? Então, recentemente, Alexandre de Moraes, de fronteiras da simetria, entra nesse bolo aí que o senhor citou de decisões que são equivocadas? Eu acredito que sim. Eu tenho muito respeito pelo ministro Alexandre de Moraes. Fomos colegas em São Paulo, desde o governo Franco Montoro, onde eu servi, assim como no governo Mário Covas. Mas entendo que essa não é uma deliberação que cabe ao Supremo Tribunal Federal, essa cabe ao Congresso Nacional. E é preciso ter respeito pela independência dos poderes, e esse respeito faz parte do próprio processo democrático de entender o papel de cada um dos três poderes. A prova de humildade só dignifica e só engrandece as pessoas e as instituições. Eu nunca vi alguém criticar o zelo, a humildade e o reconhecimento das suas próprias falhas e dos seus equívocos. Eu acho que o Supremo é bem povoado, eu diria, por bons juízes, por aqueles que cumprem o seu papel, mas os equívocos podem ser reavaliados. As pessoas são passíveis do erro. Você não pode adotar o procedimento de não perdoar os erros. O que você não pode perdoar é a sucessão dos erros, é a continuidade dos equívocos. Então, se eu pudesse aqui modestamente sugerir ao Superior Tribunal Federal, ao STF, que pudesse talvez fazer um momento de retiro e uma reunião mais profunda, mesmo fora de Brasília, com os 10 ministros que lá estão. Nós temos um ministro ainda a ser indicado, para fazer uma reavaliação tranquila, equilibrada, serena, de erros e equívocos e também do papel, da importância que tem a Suprema Corte Brasileira na sustentação democrática do país, na obediência à Constituição e na segurança jurídica para investidores internacionais. Perdão? Do Supremo que o senhor tem a ver com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Talvez um excesso de autoridade. O Supremo, por circunstâncias políticas, acabou sendo o esteio final de quase todas as decisões, não só institucionais, mas até decisões políticas que, a meu ver, não cabem à Suprema Corte Brasileira, e sim ao Congresso. Há que se respeitar, certo ou errado, a independência dos poderes. O Poder Legislativo tem a sua independência, precisa ser respeitado, assim como o Executivo e o Judiciário. Houve um excesso, ultrapassou, a meu ver, a linha daquilo que competia ao Supremo Tribunal Federal, mas por consequência, não foi uma ideia, não foi uma vontade específica dos ministros do Supremo, foram consequências, aliás, iniciadas no governo anterior ao atual governo brasileiro. Mas sempre é tempo de corrigir, melhorar e reposicionar o Supremo com a qualidade dos ministros que ele possui.